Grande Guerra deixa grandes marcas. Há 70 anos acabava a Segunda Guerra Mundial e mesmo após o fim do conflito em 8 de maio de 1945, a guerra ainda marca a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. O Curto-Circuito de hoje conversa com o historiador Humberto Ferreira, que pesquisa sobre essa guerra e seus impactos no Brasil e no mundo. E também com o mineiro José Maria da Silva, que em 1944 foi enviado para a Itália com mais 25 mil soldados para lutar ao lado dos aliados. Humberto, Zé Maria, sejam muito bem-vindos ao programa Curto-Circuito e para falar de um tema que é ad eterno, né? Não acaba nunca, né? Que afinal de contas são 70 anos do final da guerra. Humberto, qual a avaliação que você faz da participação, especificamente, do Brasil na Segunda Grande Guerra? Olha, a avaliação histórica que foi uma participação digna, né? Muitos falam de uma participação simbólica, mas não há simbolismo apenas na morte de tantos jovens brasileiros, né? Foram 462 mortos. Então, dentro daquele contexto e dentro das possibilidades do Brasil, né, do Exército Brasileiro, foi uma participação que colaborou para a libertação da Itália, né, das forças nazifascistas, né? Você entende que a participação do Brasil, de fato, deveria ter acontecido ou o Brasil poderia ter ficado de fora desse conflito? Eu tenho um historiador, o Francisco César Ferraz, que ele usa uma situação que o Brasil não foi à guerra, a guerra chegou até o Brasil. Então o governo brasileiro foi obrigado a tomar um posicionamento. E o Brasil, dentro da negociação do governo, né, Getúlio Vargas e o Estado Novo, que era um governo autoritário, manteve uma diplomacia ambígua e acabou posicionando surpreendentemente, né, na época, né, do lado dos aliados, ao invés do eixo. Então, a gente, pelo valor histórico hoje, o Brasil participou, né, do lado, vamos dizer, correto, do lado pela democracia e contra o autoritarismo. Então optou pelo lado certo, né? Sim, com certeza. Certamente, né? Sim. Zé Maria, eu queria saber que em 1944 você foi enviado para a Itália e houve aquele desembarque juntamente com milhares de soldados. Qual foi a reação que você teve ao chegar na Itália? Olha, eu posso dizer o seguinte, inicialmente eu digo que em outubro de 1942 o Brasil já havia declarado guerra ao chamado Eixo. Eu me apresentei voluntário no então 12 Regimento de Infantaria, sediado aqui em Juiz de Fora. O senhor se alistou aqui em Juiz de Fora mesmo? Eu sou natural de São João Nepomuceno, me apresentei aqui voluntariamente. Agora, quando eu digo voluntariamente, não significa que eu esteja dizendo voluntariamente participar da guerra. Voluntariamente para servir o Exército, porque naquela época o principal documento exigido para se conseguir um emprego na vida civil era o certificado de reservista. Então, em outubro de 42, eu me apresentei aqui. Eu estava com 20 anos de idade. Era um jovem ainda, né? Todo jovem, e eles são testemunhas, são metidos a aventureiros. Essa é que é a minha... E você também, naquela época... Exato. E quis defender a pátria. Eu quero saber agora qual a reação que você teve ao chegar na Itália. Qual foi a primeira reação que você teve? Ao aportarmos no porto de Nápoles, numa manhã de 6 de outubro de 1944, aquilo que me foi dado ver no porto já me deixou ciente do que ia acontecer dali para frente. Tamanha era a destruição de embarcações marítimas no porto. Tanto é que o navio no qual eu estava embarcado, o navio de transporte de tropa dos Estados Unidos chamado USS General Meigs, ele entrou fazendo, como é que eu vou dizer, para poder desviar fazendo outros caminhos, outros percursos, para né? poder encostar no cais. Então foi uma impressão
terrível. E ao mesmo tempo Muito uma embora- tensão também muito grande, né? Que as surpresas viriam logo a seguir, né? Uma impressão terrível, muito embora eu, antes de participar da Força Expedicionária, que naquele momento eu estava participando, eu sempre gostava muito de ouvir rádio, eu sempre gostava muito de ler um jornal, entende? Eu sempre gostava muito de ir a um cinema, e normalmente no cinema, a primeira apresentação eram noticiários da guerra. Então eu já tinha um certo conhecimento através de imagens, mas me deixou Meio apreensivo, né? muito apreensivo. Bastante apreensivo. Humberto, a Associação dos Veteranos, né, que existe, no qual acho que faz parte da sua pesquisa, qual que é a importância dessa associação em termos de avanços e de relacionamentos agora, pós-guerra, internacionais? Olha, o papel dela é importantíssimo aqui no Brasil, porque ela tem ainda algumas sedes espalhadas, né? Não todos, alguns foram fechando com a diminuição do quadro. O principal papel dela era a reintegração social desse veterano, né, na sociedade brasileira. Então, não houve uma política do Estado na época, né, de reintegração nem de preparo da sociedade brasileira, né, de auxílio. Então ela cumpriu esse papel de reintegração durante, né, década de 50, 60, até o reconhecimento, né, por lei na Constituição de 88. Né? E hoje, juntamente a esse papel, ela cumpre enquanto lugar de memória, né, de relembrar esses feitos, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Você acredita que aquela época, né, quando do envio, né, em 44, dos soldados, né, do Exército Brasileiro para a Itália, você acredita que os soldados, eles estavam preparados para enfrentar uma guerra? Olha, tem um ditado que o grande aprendizado é com o próprio inimigo, né? É no campo de batalha. Eu acredito que eles não tinham tanta dimensão dessa guerra moderna, né? Que o Brasil vinha de uma doutrina francesa, né? De escola da Primeira Guerra Mundial, estava se enquadrando agora na Segunda Guerra a doutrina americana de guerra. Então, acho que foi um impacto, por ser uma nação sul-americana, né, a única que enviou tropas, foi um impacto muito grande, foi um aprendizado em batalha, entendeu? E isso cresceu muito enquanto tropa ao longo dessa participação. Houve investimento brasileiro, investimento por parte do governo federal, naquela época, para o treinamento desses soldados? Sim, houve treinamento físico aqui, né, que foi completado na Itália com auxílio dos americanos. Né? A FEB foi incorporada ao 4º Corpo do 5º Exército Americano. Né? Então, houve uma preparação inicial aqui no Brasil, né, física, né, e uma seleção, né, de quais jovens poderiam... Será que também fizeram a preparação psicológica para enfrentar uma guerra? Acho que... Aí, como você mesmo disse, né, a própria guerra que vai ensinar Sim, esse treinamento psicológico, com né? certeza, o próprio contato com o inimigo, né? Zé Maria, é uma coisa que eu queria saber. Uma vez que você já está em solo italiano, você participou diretamente de alguma batalha, efetivamente? Eu posso responder da seguinte forma. Em novembro de 44, o meu regimento assumiu uma posição na linha de frente em substituição ao regimento paulista, o 6º regimento. Que tinha Minas Gerais e o estado de São Paulo, né? Sim, Estavam juntos. E mais o estado do Rio, que era o 1º regimento. 1º do Rio, 6º de São Paulo e 11 de Minas. Então, nessa época, nós ocupamos posições frente a uma montanha que tornou-se muito famosa posteriormente, chamada Monte Castelo. Foi a grande tomada de Monte Castelo, né? Sim, foi o início. O meu batalhão, o 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, tinha o codinome de Lapa Azul. Era questão de comunicações. Então,
No dia 29 de novembro de 44, o meu batalhão iniciou uma ofensiva na tentativa de tomar Monte Castelo. Digo para o senhor e aqueles que vão assistirem a esse programa que não conseguimos. Agora, Você ainda na primeira tentativa, né? Na minha concepção, nós soldados, nós fizemos alguma coisa naquele dia. Porém, cerca de 3 horas da tarde, foi suspenso o ataque. Aí já é questão de escalão superior, falar sobre tática de guerra. Agora, eu, como cabo, chefe de uma peça de morteiro 81mm, eu recordo hoje que 2, 3 horas da tarde, a minha seção, nós daquela seção de morteiro, havíamos recebido não atirar mais na cota número tal. Por quê? Porque já existia soldado brasileiro lá em cima. De repente veio a ordem de suspender o ataque. Você se lembra de quantos soldados que fizeram a tomada de Monte Castelo? Olha, aí eu já não tenho assim uma memória muito correta, porque na tomada que aconteceu em 21 de fevereiro de 45, o meu batalhão, minha companhia, nós estávamos na segunda linha, ou seja, apoio. Nós não fomos os encarregados naquele momento da tentativa de tomar Monte Castelo. Então eu fico indeciso de dar uma resposta mais conclusiva. Mas mesmo assim, essa participação que você teve lá, como é que era a relação que você tinha, tanto com os superiores, você tinha patente de cabo, né, a relação com os superiores e também com os soldados? Olha, eu respondo da seguinte forma. Existe o regulamento disciplinar do Exército, chama-se RDE. O regulamento te instrui numa direção. Agora, na hora de luta, de combate, é tudo diferente. E como que é a avaliação que você faz do estado emocional dos soldados naquele momento? Exatamente. É uma emoção dificílima. Digamos assim, de que eu consiga transmitir para os senhores medo, raiva, vontade, tudo isso passa por você naquele momento, pelo menos comigo e meus companheiros. Agora, a disciplina, ela se transforma não baseada no RDE, mas na confiança entre os componentes daquele pelotão, daquela companhia ou daquela seção. Se você confia no tenente comandante, ele confia em você, porque todos dependem uns dos outros. Se você fracassar, você vai colocar em risco 3, 4, 5, 10 companheiros. Então você fica também com medo de fraquejar. Isso é verdade. E não cumprir o objetivo, exatamente, né? Você também se torna um ser capaz de fazer coisas inacreditáveis. Essa é a minha opinião. Humberto, eu queria saber agora a participação do Brasil na Itália, na tomada principalmente de Monte Castelo. Qual a avaliação que você pode fazer através das suas pesquisas sobre a visão e a percepção aos olhos dos estrangeiros, principalmente dos países da Europa? Pelos estudos, né, principalmente agora tem avançado muito, né, na historiografia brasileira, a participação do Brasil, principalmente essa tomada de Monte Castelo, foi um ganho de confiança dentro dos aliados, que era um grande fardo para a FEB, das várias tentativas que aconteceram e não obteve sucesso. Então, na quarta tentativa, né, obteve sucesso em fevereiro, então foi um ganho muito grande para a moral da tropa. E dentre os aliados também.
A gente deve lembrar que na Itália combatia não só brasileiros, americanos, mas também indianos, né, poloneses, várias nacionalidades. Então, para os aliados, para os brasileiros que eram vistos às vezes no início com tanta desconfiança, foi um ganho tremendo, né? Que colaborou na avançada, né, na ofensiva final da primavera. Nessa tomada de Monte Castelo também, então, havia outras nacionalidades? Sim, foi uma operação em conjunto com o exército americano, né, a 10ª Divisão de Montanha. Então, foi uma operação conjunta. Né? Mas sob o comando do Brasil? Sim, a parte de Monte Castelo. Isso, brasileiro. Brasileiro, só brasileiro, certo? A avaliação que você faz, então, seria positiva? Com certeza. Principalmente após o final da ofensiva final, com a tomada de Montese, que é considerada uma das principais também operações, né, brasileiras, né? Que foi um combate urbano, né? Desalojar o inimigo em um ponto, né, que era muito mais difícil, né? Que é o combate urbano. O soldado brasileiro, naquela época, ele era reconhecido? Ele era valorizado? Olha, antes da guerra, perante a Europa, eu acredito que não tinham conhecimento, né? No entanto, que tem até o símbolo da FEB é a cobra fumando. Eu acho que o desconhecimento, até a falta de confiança no próprio Brasil, né? Que então existiam piadas, por exemplo, que era corpo expedicionário antes. Isso. Aí quando tiraram a palavra corpo e passou para força expedicionária, aí vinha a piada, o Brasil já está tirando o corpo fora. Então, aqui mesmo já existia uma desconfiança, imagine dos aliados. Mas eu acredito que com a participação, com a evolução que eu falei antes, que o Brasil teve enquanto tropa, houve um reconhecimento, né, pelos aliados, principalmente dos americanos, né, nessa guerra, né, na Itália específica. Né. Dentre os sobreviventes, há algum resultado de suas pesquisas, através dos depoimentos deles, dessa participação, principalmente da tomada de Monte Castelo? A gente enfoca aqui principalmente porque o 11, né, de São João del Rei, Minas Gerais, né, que participou mais da tomada de Montese, a gente enfoca sempre mais essa parte de Montese, entendeu? Que foi, né, mais voltada aos mineiros, inclusive o seu Zé Maria participou. Mas, assim, você tem tudo isso que o seu Zé Maria, é importante ressaltar, tudo isso que ele comentou, a gente ressalta essa camaradagem, né, esse laço que foi criando entre a tropa, o perigo, a ameaça, né, o medo une as pessoas, né? Então uniu eles de certa forma, que no fim da guerra foi muito importante nas associações, que eles mantiveram esses laços, né? É isso que a gente observa na pesquisa, é um grupo, apesar de com narrativas diferentes, eles são bem coesos, né? Reconhecem sempre o companheiro, né? Como colaborador, né? Então houve, de fato, uma coesão, né? Sim. Uma harmonia, Sim. né? Em termos de propostas de ataque e de conquista também, né? Sim, com certeza. Zé Maria, você falou que eu perguntei sobre como chegou, como voltaram, qual foi a reação que vocês tiveram quando vocês tomaram conhecimento de que voltariam para o Brasil? Bem, quando chegou a notícia de retorno ao Brasil, muita coisa duríssima ainda aconteceram. Quanto tempo que a tropa que você participou ficou na Itália? Bom, a minha participação na chamada linha de frente ou front, ela foi direta. Foi de novembro de 44 até no dia 2 de maio de 45, 5 horas da tarde. Várias batalhas, então. Já tinha acontecido uma série de atitudes, de ataques na chamada ofensiva de primavera, realizada por soldados brasileiros, a Força Expedicionária, os 3 regimentos. Então, no dia 2 de maio de 1945, 5 horas da tarde, eu estava, digamos assim, no norte, no final do norte da Itália. Já estava a pouca distância dos Alpes. Aí, recordo até o nome do lugar. Eu fazia parte de uma patrulha, comandada pelo tenente Renato Pitanga Maia, mineiro natural de Barbacena.
E foi nesse momento que você recebeu a notícia que voltaria para o Brasil, né? Nós estamos fazendo uma patrulha de reconhecimento. Então, existia um pequeno córrego, eu fiquei juntamente com a minha esquadra, grupo de soldados, guarnecendo a ponte. E o tenente e os demais componentes da patrulha entraram na aldeia chamada Colomba. Era o nome da aldeia. Nesse passar do tempo, chegou um jipe comandando um mensageiro. Perguntou pelo comando, eu era o cabo ali no momento, eu falei que o comando estava dentro da aldeia e nós estávamos à espera dele. Passado uma meia hora, digamos assim, o tenente retornou e ele então entregou a mensagem ordenando o cessar das hostilidades, ou seja, acabou a guerra na Itália, as forças alemãs na Itália haviam se rendido. O que significava que poderiam voltar para o Brasil, exatamente. Né? Aí, quando ele leu a mensagem, a reação minha e de todos os soldados foi descarregar nossas armas individuais dentro do córrego. Granadas de mão, tiros ou seja, jogar tudo fora, né? Uma alegria que eu não acredito que exista um escritor capaz de escrever, de transcrever a sensação do momento, a sensação né? de alegria. Sinceramente, não estou desfazendo de ninguém, porque é uma coisa que eu vivi e nunca li nada a respeito que indicasse a emoção de outros soldados. Então, no dia 2 de maio, a guerra na Itália acabou. E quando vocês chegaram no Brasil? Quando vocês fizeram em solo brasileiro? Aí nós permanecemos ainda no norte da Itália um período, depois descemos em direção ao sul, nos acampamos numa região de uma pequena aldeia chamada Francolise, às margens de uma pequena estrada que ligava o sul com Roma. Ali nós permanecemos julho, fim de junho. Mas logo depois voltaram para o Brasil. Agosto, até no dia 4 de setembro de 45. Essa região estava mais ou menos a 40 quilômetros do Porto de Nápoles. E a gente aguardando o retorno. E vieram de navio? No mesmo navio que nós fomos. O SS General Meigs. Embarcamos no dia 4 de setembro. É impressionante a memória das datas, os dias, né? As particularidades das lembranças, né? Desembarcamos no Rio de Janeiro, dia 17 de setembro. Na ida, foram 14 dias navegando, por causa dos perigos no mar. Na volta já estava tudo sanado, então ele veio mais em linha reta, com 13 dias nós estávamos no Rio de Janeiro. Foi a maior emoção de alegria que nós de toda a sentimos, tropa, né? Claro, né? Exato, dada a recepção proporcionada pelos habitantes do Rio de Janeiro, chamados cariocas. Vocês desembarcaram no Rio de Janeiro, né? Exatamente. O desfile começou com uma formação de 6 e acabou de uma maneira inacreditável. Festiva, né? Cada um indo para uma direção que a gente ia para a estação da Estrada de Ferro Central do Brasil. Mas o número de assistentes da nossa chegada era tão grande. Deve ter sido um dia inesquecível, né? Acontece o seguinte, eles nos abraçavam, moças, rapazes, senhores ou senhoras, nos abraçavam querendo arrancar qualquer coisa nossa de lembrança. Ou seja, o distintivo da FEB, por exemplo, que era muito procurado, entende? Então, ficamos sem isso tudo. Mas valeria a pena, né? Mas claro que sim. Com certeza, afinal de contas era o fim da Segunda Grande Guerra, né? Humberto, eu queria muito agradecer e parabenizar você pela sua pesquisa e que desenvolva bastante informações. Obrigado. E que seus resultados sejam bastante benéficos até para a Associação dos Veteranos daqui de Juiz de Fora. Obrigado. Então, Maria, parabéns. Obrigado. E pela participação
E agradecendo aqui em nome nacional aqui da sua participação na Segunda Grande Guerra, em defesa do Brasil. Agradeço. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço as palavras e peço, não pensem que eu sou um herói, eu apenas cumpri um dever imbuído também pela ideia de aventura da juventude, que vocês também devem ter. Ah, certamente. Todo jovem tem esse ímpeto de aventura, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns, Humberto. Obrigado. E o Curto-Circuito fica por aqui. Mas você pode sugerir pautas através do Facebook, Twitter e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!